Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. Muito bom, mais uma vez, poder estar com os irmãos aqui neste lugar, nesse dia tão especial, quando a nossa querida irmã Paulina completa 78 anos, não é? Está aqui celebrando ao Senhor conosco. Nosso coração é muito grato a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos aqui neste lugar. A cada um de vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Nosso graça e paz do Senhor para cada um de vocês. Sejam bem-vindos, tanto vocês aqui quanto vocês que estão nos acompanhando pelo Face, não é? E queremos mencionar algumas pessoas que estão aí conosco. A Berenice, inclusive, pede oração. Estaremos orando por você, Berenice, ao final. O Mauri, nosso tio aqui de Curitiba, junto com toda a sua família. Glória a Deus. Está aí a Naara, está aí o Gustavo, a nossa tia, né, também, que está acompanhando juntamente com eles. A tia Águida, lá de Rondônia, hoje está nos acompanhando. Glória a Deus. É muito bom ter vocês conosco. O Marcos, a Sueli, a irmã Judite, né, que não está aqui presente hoje, está nos acompanhando também pelas redes sociais. A Ana Neide, a minha irmã lá em Rondônia, está nos acompanhando. Hoje temos também a presença da minha irmã aqui, lá de Rondônia, que veio nos visitar. Margarida, muito bom tê-la conosco, mana. É um privilégio poder ter você aqui. E que Deus possa falar mesmo aos nossos corações essa noite, que a sua vida seja tocada, as nossas vidas sejam tocadas pelo Espírito Santo, e que possamos sair daqui transformados por uma palavra que o próprio Espírito tem a falar aos nossos corações. Eu sei que muito além daquilo que eu posso falar aos ouvidos de cada um aqui, ou daqueles que podem nos ouvir pela internet, o Espírito Santo pode falar muito mais, pode ir além. Por isso que nessa noite você possa abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo, fala comigo, diga para Ele, diga: eu não quero sair daqui, não apenas aqui deste lugar, mas aí da frente do seu computador, do seu celular, onde você está neste lugar, sendo ministrado por essa palavra. Diga ao Senhor, diga: Deus, fala comigo, fala ao meu coração, porque Ele pode falar independente das minhas limitações, independente da minha falta de conhecimento. O Espírito Santo não está limitado, Ele não está adstrito àquilo que eu posso falar a vocês. Ele pode ir muito além e falar aos nossos corações e convencer-nos de todas as coisas, porque este é o real propósito dele: convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Isso é só Ele quem pode fazer. E que nessa noite seja assim, o seu coração cheio possa transbordar da graça e do favor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar com os irmãos a respeito de um tema sobre o qual fui ministrado muito fortemente nessa semana, enquanto fazia a minha leitura devocional. E eu queria compartilhar com os irmãos, porque é um tema que bate muito às nossas portas no nosso dia a dia. Tempestades, dificuldades, lutas sempre acontecerão nas nossas vidas, sempre. E a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós nos posicionamos diante disso, faz toda a diferença, não apenas para a nossa vida, mas faz diferença para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, buscando mesmo em Deus entender aquilo que Ele tinha ministrado ao meu coração enquanto lia o livro de Jonas, mais uma vez essa semana, eu anotei algumas coisas e coloquei o título para essa mensagem de O Filho de Amitai, o Apóstolo de Tarsis e os Propósitos de Deus. E dentro desses dois perfis, desses homens, o filho de Amitai e o apóstolo de Tarsis, eu queria desenvolver com os irmãos um entendimento para ver como é que nós estamos nos portando diante das dificuldades e como as pessoas ao nosso redor têm sido atingidas
pelas nossas decisões. Porque as pessoas ao nosso redor sempre serão atingidas pelas nossas decisões. Quer elas sejam acertadas, sendo atingidas de forma positiva, ou quer sejam elas equivocadas, sendo as pessoas também atingidas de forma negativa. A palavra do Senhor fala a respeito de 2 homens que estiveram em dado momento de suas vidas em circunstâncias difíceis, mais precisamente dentro de navios e passando por uma tempestade muito grande. Temos o filho de Amitai, chamado Jonas, que recebeu uma ordem direta de Deus, que disse para ele: olha, Jonas, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive, e eu quero que você vá rapidamente, urgentemente, porque está para acontecer uma grande destruição na cidade de Nínive, e eu preciso, Jonas, que você vá lá e avise a eles que essa destruição está por vir, para que de repente eles possam se arrepender. E a palavra do Senhor diz que aquele homem de Deus chamado Jonas, ouvindo a voz de Deus, ouvindo aquilo que Deus havia falado ao seu coração, ele decidiu dar uma ajuda para Deus, podemos dizer assim, né? Uma ajuda. Ele decidiu achar que poderia de alguma forma melhorar o conselho de Deus, o propósito de Deus. E assim, ao invés de ele cumprir, obedecer aquilo que Deus havia falado para ele, para ir à cidade de Nínive, ele pega outra direção, uma direção contrária. Ele vai até a cidade de Jope e pega um navio que estava indo para Tarsis. A palavra do Senhor diz que Jonas entra naquele navio, não fala os pormenores, mas quero conjecturar com os irmãos. E ele começa ali naquele navio fazer amizade com as pessoas do navio, e eles começam a conversar sobre a vida, e Jonas se apresenta como sendo um servo de Deus. Assim como você e eu, assim como nós, ele se apresenta dizendo que era um servo de Deus, e que ele havia decidido desobedecer ao Deus a quem ele servia, e que naquele momento ele estava naquele navio para fugir daquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. E aí a viagem se inicia, como é do conhecimento, creio que de todos. Jonas começa a sua trajetória rumo a Tarsis, desce ao porão do navio e vai dormir um pouco, enquanto a viagem transcorre. E a palavra do Senhor diz que, de alguma forma, acontece no meio daquela viagem uma grande tempestade. Uma tempestade tão violenta, que os próprios marinheiros, a tripulação, se desespera e começa a se desfazer da própria carga do navio. E ali haviam pessoas que serviam a todos os tipos de deuses. Cada um tinha os seus deuses. E cada um deles começa então a se apegar ao seu próprio Deus, porque estavam vendo a hora de um navio ir a pique, de um navio afundar. Estava vendo a qualquer momento uma tragédia acontecer. Dessa forma, cada um se pega a fazer as suas preces, a orar, a interceder, a buscar ao seu Deus. Mas Jonas estava dormindo, diz o texto. De repente, o comandante do navio, o capitão da nau, ele desce até o porão onde Jonas estava e diz: como é que você pode dormir numa situação desta? Levante-se, interceda, clame ao seu Deus. Quem sabe ele pode nos livrar dessa circunstância. E a palavra do Senhor diz que Jonas se levanta, e os marinheiros, desesperados, já sem saber o que fazer, vendo as suas preces não serem atendidas, eles decidem lançar sorte, fazer um sorteio,
para ver se Deus de alguma forma falava, para ver se conseguiam descobrir de alguma forma qual era o problema, quem era o culpado por aquilo que estava acontecendo. E ao lançarem sortes, a Bíblia diz que caiu exatamente sobre a vida de Jonas. E eles então, desesperados, perguntam: quem é você? Ou o comandante, alguém ali que ainda não tinha ouvido a história de Jonas, pergunta: quem é você? O que você faz? De onde você é? E Jonas diz: eu sou hebreu, servo do Deus que criou os céus, a terra e o mar. E eles ficaram desesperados quando Jonas falou isso, diz o texto, porque Jonas já havia dito para ele, está no texto, de que ele estava fugindo da face do Senhor. E Jonas então declara para eles que ele sabia que era por causa disto que aquela tempestade havia caído sobre aqueles homens. E os homens ficaram desesperados, porque eles perceberam que o Deus a quem Jonas servia era um Deus que tinha o controle sobre o mar, que estava colocando a sua mão para impedir o prosperar, não apenas de Jonas, mas estava impedindo o prosperar de todos aqueles que estavam no barco de Jonas. E é interessante, muito interessante, numa situação de caos, numa situação de tragédia iminente, numa situação terrível, quando se verifica qual era o problema que estava gerando todo aquele tumulto, que estava gerando toda aquela circunstância, descobre-se que o problema era o servo de Deus. O único servo do Deus que havia criado os céus, a terra e o mar, o Deus verdadeiro. Na linguagem de hoje, vamos colocar o único cristão que tinha no barco. Era exatamente a causa, era exatamente o problema dos males de todos aqueles que estavam ao seu redor. Isso é muito sério, porque muitas vezes é exatamente isso que acontece nas nossas vidas, e nós não nos apercebemos disso. Muitas vezes na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, o problema, a causa de muitas desavenças, muitas das circunstâncias que estão acontecendo, muitas vezes somos nós, os próprios cristãos, porque decidimos, quando ouvimos a voz do Senhor, quando entendemos um comando de Deus para a nossa vida, nós decidimos fazer de forma diferente. Nós decidimos achar que nós podemos fazer de alguma forma, assim, uma interpretação da vontade de Deus, conforme o nosso conhecimento, conforme a nossa experiência, conforme o que nós achamos, conforme o que nós achamos que deve ser. E no momento em que nós, ao invés de obedecermos a palavra de Deus, nós decidimos interpretá-la para fazer com que, através das nossas vidas, ela seja de alguma forma moldada pelo que nós já vivemos, pelo que nós conhecemos, ou pelo que nós achamos, seremos nós o problema dos males que estarão sendo causados ao nosso redor. E o problema era exatamente porque Jonas conhecia Deus. Imagina que pode ser nas nossas vidas, nos dias que nós estamos vivendo. Imagine que de alguma forma há uma possibilidade de ser você e eu, ou de sermos nós, o problema para aqueles que estão ao nosso redor. A palavra diz que Jonas, ao se explicar, depois que ele chegou a Nínive, porque ele foi constrangido, ele disse para Deus: era por isso que eu não queria vir. Eu não queria vir porque eu sabia que o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que diz que vai destruir, mas se as pessoas se arrependerem, o Senhor volta atrás e as perdoa. Nós sabemos que os ninivitas eram cruéis. Os ninivitas eram uma nação muito forte e que não fazia prisioneiros.
Todas as suas batalhas, eles pegavam todas as pessoas que não morriam na guerra e eles escalpelavam, eles arrancavam a pele das pessoas vivas e colocavam-as em cima de formigueiros. Eles enfiavam uma estaca que entrava embaixo e saía em cima e deixava as pessoas morrerem à mínguas. Eram povos terríveis. E quando Deus falou para Jonas, dizendo: Jonas, filho de Amitai, vai lá porque a destruição está prestes. Jonas pensou: se está nas minhas mãos, eles estão perdidos, porque eu não vou lá. Deus vai depender de mim para poder a misericórdia dele atuar, e eu não indo, eles não vão se arrepender, não se arrependendo serão destruídos. Achou que poderia de alguma forma lapidar, esmerar e melhorar o plano e o projeto de Deus. E naquele dia, naquela hora em que a tribulação ou a tempestade se abateu sobre o povo, Jonas falou: não, eu sei que o problema sou eu. Eu sei que o problema sou eu. E quando ele disse: não, peguem-me e joguem-me na água, que o mar vai se acalmar, os marinheiros, diz a Bíblia, que eles entraram em desesperos. Por quê? Porque eles acreditaram no Deus que Jonas servia. Mas Jonas estava ali exatamente, apesar de conhecer a Deus, estava fugindo daquilo que era o propósito de Deus. Por isso aqueles homens quase perderam a vida. Tiveram que jogar a sua carga fora, lançaram a carga ao mar. Por quê? Porque um homem de Deus, decidiu achar que poderia fazer diferente, poderia dar uma mãozinha para o propósito de Deus, para aquilo que Deus podia fazer através da vida dele. Então Jonas é esse símbolo daqueles de nós que, ao se deparar com um claro comando de Deus, busca interpretá-lo conforme as suas experiências e conforme as suas expectativas. Porque havia um conhecimento de uma parte dos fatos no coração de Jonas. Ele achou: não, Deus falou que tem que fazer assim, mas se eu fizer assim, vai ser melhor. E muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor estão pagando o preço, porque nós achamos que o atalho era mais eficiente do que o caminho, porque o atalho era largo e o caminho era estreito. Em contrapartida, nós encontramos um cidadão de Tarsis, que por acaso era da mesma cidade para a qual Jonas estava fugindo, chamado apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, próximo do final da vida dele, ele começa a descer para Jerusalém. Ele estava pregando nas igrejas ali de Corinto, fazendo toda a turnê ali pela Ásia. E ele começa a voltar para Jerusalém, e ele começa a receber conselhos de pessoas, amigos seus, homens de Deus, para que ele não fosse para Jerusalém, porque lá em Jerusalém ele seria preso. Então as pessoas começam agora a dizer para Paulo: Paulo, não vá, tem prisão te esperando lá. E Paulo, ele simplesmente dá uma fala extraordinária, e eu queria aproveitar para lermos esse texto, para depois ninguém dizer que pregou sem nem abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 27. Antes do 27, vamos ler no 21. Atos 21, versículo 13 apenas. 27 ele já está no navio. Atos 21, versículo 13. Diz assim:
Então Paulo respondeu àqueles que estavam dizendo para ele: não vai, Paulo, não vai, porque você vai sofrer muito se você decidir obedecer a isso que Deus falou para você. Se você decidir ir para Jerusalém como Deus falou para você, você vai sofrer muito. E aí Paulo responde assim para eles no capítulo 13, o versículo 21 de Atos dos Apóstolos. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Um homem que entendeu uma palavra, um propósito de Deus, e diferentemente de Jonas, ele propôs no seu coração que ainda que ele tivesse que pagar com a sua própria vida, ele obedeceria aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Desde que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, como ele continua dizendo, no caminho até Jerusalém, ele diz: não tem problema, se eu tiver que pagar com a minha vida, pelo propósito de Deus, eu pagarei, não vai haver problema nenhum. E no final dessa jornada, mais para o final dessa jornada, o texto que vocês vão ver lá no texto que eu já falei, que era Atos 27, Paulo depois de chegar em Jerusalém, ele é preso, ele é amarrado, como tinha sido dito, e ele é levado, depois enviado para Roma. A caminho de Roma, Paulo era apenas um prisioneiro, que fora colocado num barco, colocado sob o comando, ou sob a guarda de um comandante, e eles entram num barco para poder ir para Roma. Mas no meio do caminho, a palavra do Senhor diz que se abateu sobre o barco que Paulo estava uma grande tempestade. Da mesma forma que se abateu a tempestade sobre a vida de Jonas, ou sobre o barco que Jonas estava, Paulo agora estava a caminho de Roma, e no barco que ele estava, uma grande tempestade. Acontece que eles entraram na tempestade exatamente por não ouvirem a Paulo, porque Paulo era apenas o prisioneiro. Eles chegaram numa ilha, e Paulo disse: olha, a navegação até aqui foi boa, mas demoramos muito para chegar aqui, e agora se nós continuarmos, nós vamos pegar tempestades, nós vamos pegar ventos fortes, é melhor nós passarmos o inverno aqui. Mas a Bíblia diz que ao invés de ouvir a Paulo, o comandante decidiu ouvir os outros marinheiros, e eles decidiram prosseguir, porque Paulo era apenas um prisioneiro. E logo depois que eles zarparam, a Bíblia diz que uma tempestade muito grande se abateu sobre eles. 14 dias de tempestade sobre eles. Os homens desesperados começam a lançar ao mar lançam ao mar também a carga, o mastro do navio, as velas, lançam ao mar tudo aquilo que poderia ser lançado, reforçaram o navio, e já nem comiam mais, de tão desesperados que estavam. E Paulo estava ali. Então abra no capítulo 27 de Atos, vamos ler do versículo 21 em diante. No meio daquela tempestade, 14 dias depois, o povo sem comer há muito tempo, mas estava ali um homem que havia decidido que o propósito de Deus se cumpriria através da vida dele, ainda que ele tivesse que morrer. E sabia que não era uma tempestade que iria detê-lo. Diz assim a minha tradução, versículos de 21 a 23, do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Vistos que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e este prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite,
apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, no meio de uma tempestade, estava ali um homem que tinha um propósito de Deus, assim como tinha na vida de Jonas, mas que não tinha decidido fugir desse propósito, que havia decidido levar esse propósito até as últimas consequências. E a vida de todos aqueles que estavam naquele navio foi salva, porque Paulo estava lá, decidindo cumprir a vontade de Deus. E Deus disse: Paulo, você precisa chegar em Roma, por causa disso, nenhum vai se perder. Paulo, então, é esse símbolo daqueles que estão dispostos a abrir mão da própria vida, a fim de que o propósito de Deus se cumpra na íntegra através de suas vidas. Ambos estiveram em alto mar, em meio à tempestade. Um era culpado e o outro era exatamente a solução. E eu queria perguntar para você nessa noite: quem é você no barco, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, no lugar que você congrega? Quem é você? No meio da tempestade, você é filho de Amitai, você é Jonas, ou você é Paulo? As decisões que você tem tomado quanto ao propósito de Deus para a sua vida tem feito com que as pessoas do seu lado sejam salvos, sejam transformados, sejam livrados de tribulações, livrados de consequências que poderiam trazer a morte? Ou elas têm estado em perigo iminente exatamente porque você decidiu fazer diferente, você decidiu pegar um caminho diferente? Feche os seus olhos. Eu sei que você sabe o que Deus tem falado para você, o que você já ouviu da parte de Deus. Você sabe quais são os propósitos de Deus para a sua vida. É certo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E a minha pergunta nessa noite é: o que é que você tem feito com aquilo que você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem decidido trilhá-la? Você tem decidido fazer com que através da sua vida ela se cumpra cabalmente? Ou você tem fugido do Senhor? Ou você tem achado: não, é assim, mas eu posso fazer diferente. É assim, mas Deus não levou em conta que esse povo é muito ruim. É porque Deus não conhece o meu professor, o meu patrão, o meu cônjuge, não conhece o meu filho. Se eu fizer desse jeito vai ser melhor, eu vou conseguir transformar melhor desse jeito. Eu quero dizer uma coisa para você: a única coisa que você vai conseguir fugindo do propósito de Deus é colocar em risco aqueles que estão caminhando com você, aqueles que estão ao seu lado. Eu não sei se você é Paulo ou se você é Jonas, mas eu quero dizer para você uma coisa: se você tem um compromisso com Deus, se você tem uma decisão na sua vida de realmente obedecer ao propósito de Deus, hoje a história pode ser mudada. Porque independente do caminho que você tenha tomado, independente se você esteja caminhando exatamente no caminho oposto, esteja caminhando agora para Tarsis ao invés de estar indo para Nínive, hoje você pode decidir e dizer: não, hoje eu decido colocar a minha vida nas mãos de Deus para que Ele cumpra o seu propósito. E se eu tiver que morrer, morrerei.
Porque apesar de Jonas estar naquele momento descumprindo a vontade de Deus, ele ainda era um servo de Deus. E naquele momento ele diz para os homens, ele diz: sou eu o problema, podem me jogar no mar. Podem me jogar no mar. A Bíblia diz que os homens se esforçaram, fizeram tudo o que era possível para não jogar Jonas no mar. Mas o mar estava cada vez mais revolto. E quando eles lançaram Jonas ao mar, o mar se acalmou imediatamente. O mar se acalmou e Jonas foi para dentro do coração, foi para dentro do ventre do peixe, para ser levado ao propósito de Deus novamente. Você pode, hoje você pode decidir dizer: Deus, eu decido ir para a barriga do peixe. O que eu não quero mais é continuar na rota que tem trazido prejuízo para a minha vida e para aqueles que estão comigo. Se você tem sido Jonas, é hora de ir para a barriga do peixe, para o lugar que você não quer, mas que alinhará a sua vida ao propósito de Deus. E certamente o propósito de Deus se cumprirá em você, através de você, e a vida daqueles que estavam em risco outrora, agora, através do seu testemunho, eles conhecerão a Deus. A palavra diz que todos aqueles homens, aqueles marinheiros, passaram a dar glória a Deus ao ver o mar se acalmar, depois que Jonas foi jogado na água, dizendo: esse Deus de Jonas é realmente um Deus verdadeiro. Coloque-se de pé nessa noite. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Dura coisa recalcitrar contra os propósitos de Deus. Ele jamais obrigará você a ser servo ou ser serva dele. Mas a partir do momento que você decide dizer: Senhor, a minha vida é tua, pertence a ti. Eu quero que tu sejas não apenas meu Salvador, mas meu Senhor. Saiba de uma coisa: Ele moverá céus e terra para fazer você caminhar e andar dentro dos propósitos dele. E se de alguma forma você tem percebido que o problema está exatamente na sua falta de responsabilidade com aquilo que você ouviu de Deus, se de alguma forma você percebeu que é a sua desobediência que tem causado a ruína da sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que você esteja, decida tomar uma decisão nessa noite e dizer: Senhor, eu decido cumprir a tua vontade, eu decido cumprir o teu propósito, eu decido alinhar a minha vida ao teu propósito. Ainda que custe a minha própria vida, estou pronto, não apenas a ser amarrado, mas a ser morto, contanto que o teu propósito se cumpra na minha vida. É essa decisão que temos que tomar a cada dia, queridos. Porque se nós formos viver pelas nossas experiências, nós vamos sempre achar que existe um outro caminho, que existe uma outra forma, que de outro jeito também vai dar bom. E saiba de uma coisa: não vai. E o barco no qual você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, depende da decisão que você toma. Você pode ser Paulo nesse barco e poder chegar às pessoas que estão ao seu redor e dizer: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo tem ministrado ao meu coração, e eu quero ministrar sobre a sua vida. Há um propósito de Deus nessa tribulação, há um propósito de Deus nessa tempestade, há um propósito de Deus através de tudo isso que nós estamos vivendo.
e deixe Deus ser glorificado através da sua vida, através da sua fala, através do seu testemunho. Você precisa decidir se na tribulação, na tempestade que você está passando, você vai ser o culpado ou vai ser a solução. E que o Espírito Santo o capacite a reconhecer e a tomar a decisão certa a cada momento, para que a tempestade não seja um problema nas nossas vidas, mas que a tempestade seja a oportunidade de revelarmos quem somos nós, servos do Deus Altíssimo. Que no meio da tempestade as pessoas possam olhar e dizer: realmente esse era um servo, ou essa era uma serva do Deus vivo. E você verá que a calmaria, que a bonança virá quando você, por medo da morte, não mais estiver sujeita a esse medo, ou sujeito a este medo, de tal forma a fugir dos planos e dos propósitos do Senhor. Eu quero orar com vocês, mas não é a minha oração que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a decisão que cada um de vocês tomam. E a decisão que nós precisamos tomar é com base na resposta daquilo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, sobre a análise que nós devemos fazer. Deus, seria eu o problema? Eu tenho me desviado dos teus propósitos, eu tenho buscado mais os meus interesses, eu tenho buscado mais que a minha vontade se estabeleça do que a tua vontade, Deus. Peça para o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Diga para ele, diga: Deus, se for eu, fala comigo, porque eu quero sim, ainda que eu tenha que ir para o ventre de um peixe, eu não quero mais fugir da tua vontade, eu não quero mais fugir do teu propósito. E não brinque de ser filho de Deus, e não brinque de ser cristão. Não brinque de bater no peito e dizer: sou servo de Deus, porque o momento da tribulação irá revelar se você é a solução ou se você é o problema. E hoje Deus quer mudar essa história em você e através de você. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos, os que estão aqui nessa noite, Deus, e aqueles que estão nos ouvindo ou que nos ouvirão pela internet. Só o Senhor sabe a tormenta que cada um está passando, as dificuldades que cada um está enfrentando, só o Senhor sabe. E eu clamo agora, Pai, para que o teu Espírito possa trazer ao coração de cada um deles o alinhamento com o teu propósito, o alinhamento com a tua vontade, o alinhamento com aquilo que o Senhor planejou através da vida deles. E que eles possam, Senhor, não temer a morte, que eles possam crer que o Senhor é o Deus em cujas mãos estão as nossas vidas e os nossos caminhos, e o Senhor fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. E que ainda, Senhor, que eles tenham que caminhar para fazer o bem aos seus inimigos, para levar o arrependimento àqueles que eles acham que não merecem, que eles possam obedecer apenas a tua palavra e cumprir, Senhor, e perdoar a quem precisa ser perdoado, e levantar a mão para quem precisa levantar em apoio, meu Deus, e cumprir a tua vontade e o teu propósito, para que eles sejam, Senhor, a solução no navio da vida com o qual eles estão caminhando, juntamente com os seus amigos, parentes, cada um dos que estão ao seu redor. Dá, Senhor, nessa noite, que as decisões obtenham dos céus o sim e o amém, para que eles possam alinhar, e assim como Jonas, ainda que estejam no ventre do peixe, eles possam dizer: porque a vitória vem do Senhor, a salvação pertence a Deus. E que com esse entendimento eles
experimentem do livramento do Senhor, da graça, do alinhamento ao teu propósito, para viverem uma vida que glorifica o teu nome, que não teme a morte, mas que, Senhor, ainda que pela morte, o teu nome será glorificado através da vida de cada um dos teus filhos. Eu os abençoo, Pai, e que a decisão que cada um tem tomado possa levá-los a glorificar e bendizer o teu nome. Pai, eu quero clamar ao Senhor também pela vida da Berenice, Deus, que pediu oração e que vai fazer uma cirurgia do joelho. Que o Senhor possa intervir, colocar a tua mão sobre a vida daquela mulher e sobre aqueles médicos, e possa conduzir, Senhor, porque tu és o médico dos médicos, e que o Senhor possa colocar a tua mão e conduzir aquele procedimento. Eu clamo ao Senhor pela vida do Maurício, Senhor, o nosso tio que está fazendo esse tratamento. Deus, que o Senhor coloque a tua mão e que possa direcionar os médicos. O Senhor é o Deus que sara, que cura. Eu sei que o Senhor é poderoso para operar um milagre, como também é poderoso para fazer com que o milagre se manifeste através da vida dos médicos. E nós clamamos, Pai, cumpra a tua vontade, cumpra o teu propósito, mas que o teu nome seja glorificado através da vida daquele homem, Pai, para a glória e para o louvor do teu nome. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um daqueles cujos corações estão abatidos, estão apertados e que estão clamando, Senhor, em meio a uma tempestade. Que o Senhor possa ser a bússola, que a tua palavra seja a bússola para os seus corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar a vida da tua serva Paulina, que o Senhor a encha de dias de vida, de dias, Senhor, para continuar glorificando, bendizendo, sendo testemunha do teu nome, da tua graça e do teu favor. Abençoa a vida de cada um dos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais. Guarda-os e livra-os para a glória e para o louvor do teu nome, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vá viver a melhor semana da sua vida. No meio da tempestade, analise. Se for você o problema, decida cumprir a vontade de Deus e fazer com que o Deus a quem você serve e a quem você pertence possa ser glorificado, em o nome do Senhor Jesus. Não se esqueçam de compartilhar. Vocês que estão aí, compartilhem. Vocês que estão aqui, quando chegarem em casa, compartilhem essa mensagem, esse culto, para que outros possam cultuar e serem abençoados. Deus tem alcançado muitas vidas, muitas vidas. No culto passado tivemos 48 compartilhamentos, 48 pessoas compartilharam e mais de 1.500 pessoas foram alcançadas pela palavra. Então você pode ser um agente para a sua família, para os seus amigos, compartilhando, marcando as pessoas, para que eles possam também experimentar aquilo que você tem experimentado aqui neste lugar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, vão em paz e vivam a melhor semana das suas vidas, em nome de Jesus.